Boa noite, estamos iniciando mais um TVB Entrevista aqui pelo nosso canal 11 para a região norte de Santa Catarina, São Francisco, também estamos em Araquari, Barra do Sul, Garuva, Itapuá, também estamos lá no canal 19, em Jaraguá do Sul, Araquari, Guaramirim, né? Araquari já falei, seu Silva, também ali em Guaramirim, Massaranduba, também Schroeder, Corupá. Muito obrigado pela companhia, pela audiência de todos que estão nos acompanhando no nosso programa de todas as noites, de segunda a sexta-feira, aqui na emissora esta sim da comunidade, que sempre leva atrações aqui mesmo, da nossa região, fazendo com que você conheça um pouco mais do nosso dia a dia. Muito obrigado para as pessoas que nos mandam também mensagens, pessoas que nos mandam através do nosso e-mail também informações adicionais. Eu inclusive queria perguntar se o nosso pessoal, o Tiago lá em cima do Master, pode colocar também meu e-mail. Muita gente pede o e-mail e eu acabo não informando muitas vezes. É sergiosilvasc@gmail.com. Hoje você já pode acionar aí o teu telefone no SMS, que eu tenho certeza que você poderá fazer muitas perguntas, tá bom? O meu e-mail é sergiosilvasc@gmail.com, tá bom? Meus amigos, eu estou aqui num oferecimento da Drogaria Catarinense, né? A Drogaria Catarinense, sempre uma grande empresa para lhe atender muito bem, é a maior de Santa Catarina e a melhor do Brasil. Também conosco Lojas Tintão, uma referência em pintura. Você que quer pintar, vá lá na Tintão, que poderá encontrar informações valiosas a respeito da pintura que você deseja realizar. Também Imobiliária Zibel, aquela especializada em aluguel. Eu falei Zibel, você lembrou de aluguel. Max Colim, 1155. Também conosco Ideal Emergências Médicas. Você, na hora que menos imagina, pode entrar numa emergência e aí a Ideal estará ao seu lado, com uma UTI pronta para ser utilizada, sempre com o médico a bordo. O telefone é 3433-2883. Choperia e Cervejaria Volksbier, o endereço certo para o seu happy hour, para você ter uma gastronomia germânica de primeira qualidade e experimentar um dos 13 chopps que eles têm lá dentro, feitos naquele mesmo local. Falei, Choperia e Cervejaria Volksbier. Ótica Vision. Hoje eu vou falar da Vision Prime, Dia dos Pais chegando, né? E é claro, você poderá então presenteá-lo com um relógio, uma opção que eu estarei dando aqui para você no nosso programa. Daqui a pouquinho vou mostrar o sorteio que nós iremos realizar, viu? No nosso programa no final da semana, de um relógio muito bonito que você pode entregar para o seu pai. Mas só vale o sorteio para sexta-feira, tá bom? Também Construtora Volpe, uma referência em construção civil, aqui em Joinville, empresa séria, correta. Construtora Volpe, o proprietário está todo dia na obra, acompanhando o andamento, o progresso daquela construção. Meus amigos, também estamos aqui com um despachante náutico. Você sabe o que é um despachante náutico, seu Silva? É aquele que prepara a sua carteira para navegação. Antes você chegava lá, fazia um teste na Capitania dos Portos e ganhava lá a sua carteira para andar de barco, de jet ski, de lancha, de embarcação das mais variadas. Agora não. Agora você tem que ter uma carteira através de um teste feito a bordo de uma lancha, numa empresa para isso preparada, tá bom? Informações daqui a pouquinho também eu darei com maiores detalhes. Meus amigos, quero falar, não é? Que hoje o nosso programa é especial pelo tema que vai apresentar. Normalmente, no princípio também do nosso espaço jornalístico, eu acabo destacando as principais notícias do dia. Hoje eu vou pular esta página, porque se algumas pessoas forem assistir o programa em reprise, terão então um programa envelhecido, desatualizado. E como o tema hoje é muito importante, eu quero que este programa seja exibido mais de uma vez. Sabe por quê? Hoje eu vou falar sobre mediação e procedimento arbitral. Você já ouviu falar nisso?
mediação, árbitro. Nós estamos falando em procedimento. Será que o Sérgio vai falar sobre futebol? Será que ele vai falar sobre o campeonato na Série B do Joinville Esporte Clube, etc e tal? Mediação, arbitragem, né? Será que isso é assunto para o programa do seu Silva, que nunca falou quase de esporte? Não é nada disso. É uma outra atividade muito importante que eu conheço muito pouco. Vou aprender junto com você. E eu estou recebendo, né, uma mulher especialista nesta área. Perdão. Quando ela chegou, me foi entregue 3 cartões. Jordane Flenig, da Câmara de Mediação e Arbitragem de Joinville. Jordane Flenig, superintendente regional de Santa Catarina. E Jordane Flenig, advogada pela OAB. 3 em 1, né? Boa noite, Jordane, tudo bem? Muito boa noite, Sérgio. Tudo bem? Prazer tê-la aqui no programa. Igualmente. Você que é uma mulher de 3 valores, né? De 3 cartões, natural da onde, minha amiga? Sou mineira de Araguari. Araguari. Não Araquari. Perto da onde fica Araguari? Fica no Triângulo Mineiro. Grande a cidade? Não, em torno de 100 mil habitantes. Uma cidade de porte médio, digamos. E como é que tu saiu de lá e veio parar aqui, minha amiga? Na verdade, acho que eu voltei às minhas raízes, porque minha família toda, tanto do lado materno quanto paterno, são aqui da região, Paraná, Santa Catarina. E depois de viver muitos anos em Minas Gerais, resolvemos voltar às origens e ficar mais perto dos familiares. Flenig, origem desse sobrenome? Polonesa. Polonesa. Ai, ai, ai. É boa de briga. É assim, não? Mistura de polonês com italiano, né? Tudo a ver. Fantástico, né? Você é formada em Direito, portanto, advogada é. Sim. Mas a tua principal atividade hoje não é como advogado. O que você faz? Eu atuo como árbitra e também sou professora na faculdade. Árbitra. Você está de preto e branco, você entra em campo também ou não? Quando precisa eu entro, mas para resolver outros problemas que não de arbitragem futebolística. Não futebol. Você é árbitra e também representa esta entidade importante que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Afinal de contas, o que é isso? São formas extrajudiciais de resolver conflitos. É um trabalho que desenvolvemos já há 12 anos aqui em Joinville, através da Câmara de Mediação e Arbitragem, e oferecemos esse serviço à população, de resolver e julgar conflitos. Neste caso, vocês, eu não sei se eu poderia tentar resumir ou explicar desta forma tão simplista. É como se vocês atuassem dentro de um processo paralelo da justiça. Hoje eu tenho na justiça um promotor e um advogado. O juiz fica determinando quem tem razão, se é a defesa ou se é a acusação. No caso de vocês é mais simples o processo, mas também tem valor jurídico, é isso? Justamente. Eu gosto de citar um exemplo que fica bem clara essa situação. Na área da saúde, nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e que oferece esse serviço indistintamente a qualquer pessoa que procurar. Então, são médicos, né, preparados, enfermeiros, exames, enfim, o que a população em geral necessita, ela pode procurar o SUS e vai receber esse tratamento gratuitamente. Certo. Aquelas pessoas que por algum motivo não querem usar desse sistema que o governo oferece, podem usar das clínicas, dos médicos particulares, dos planos de saúde e ter o mesmo atendimento. Certo. Na área da justiça é a mesma coisa. Nós temos o Poder Judiciário que oferece essa prestação de serviços à população, através dos seus promotores, dos seus juízes, serventuários. As pessoas que têm condição, elas pagam as custas do processo. As que não têm, o Estado também oferece essa assistência, né, de custas. E as pessoas que não querem usar desse sistema público de justiça podem se valer dos árbitros, que são profissionais, autônomos e privados, que também oferecem este mesmo serviço. Nesse caso, é uma alternativa, justamente, né, à justiça comum. Sim. Eu posso resolver brigas, confusões, conflitos
dentro de uma ação paralela ao fórum. Isso. Em vez de eu ir no fórum, eu vou na Câmara. Isso mesmo. Obviamente existe uma limitação para isso, não são todos os tipos de situação que podem ser resolvidas pela arbitragem. A lei diz que toda situação que envolva patrimônio e que o direito seja disponível, ou seja, questões que você pode fazer acordo, que você pode transacionar, que tem algum valor econômico. E também que as partes sejam maiores e capazes. Então, nesse caso, por exemplo, uma briga de vizinhos, eu não posso resolver na Câmara de Arbitragem? Depende. Numa Câmara de Arbitragem, nós oferecemos também o serviço de mediação, que não é um processo, ele é mais uma técnica de diálogo, de aproximação. Então, tem situações que não se resolve por um processo escrito, formal, mas sim com diálogo, através da ajuda de um mediador que vai aproximar as partes, vai acalmá-las e vai conseguir fazer com que elas conversem e que elas achem a solução para o conflito delas. Esse é um outro trabalho de mediação que nós também prestamos na Câmara. Eu vou pegar essa questão da mediação. É muito comum o conflito entre pais a respeito de guarda de crianças ou de pensão de filhos, não é? Isso. A mãe chega lá e diz, não, o filho é teu, o pai diz, não, o filho é teu, há uma rejeição da criança, ou o contrário, a mãe diz, o filho é meu, o pai é a mesma coisa. Isso pode ser mediado no lugar de vocês? Com toda certeza. Aliás, a mediação, ela trabalha muito com essa questão de relacionamentos. Porque o conflito começa justamente com a ruptura da comunicação, traz a dificuldade das pessoas dialogarem, se aproximarem. E a mediação vem buscar isso, ela vem buscar o resgate deste relacionamento. A partir do momento que as pessoas conseguem se aproximar e conversar, elas próprias são capazes de resolver o conflito delas. Então, em questão de relacionamento, a mediação atua muito bem para resolver o conflito. Porém, desde que as duas partes estejam dispostas a conversar, porque eu não tenho, você, digamos, como mediadora, não tem como obrigar uma parte a comparecer em relação à outra. Não, de forma alguma. É um processo totalmente espontâneo, em que as duas partes têm que concordar e realmente elas têm que se entregar a esse procedimento. É um processo colaborativo. Sem a participação, né, espontânea, não existe mediação. E nesse caso, as pessoas recorrem a esse sistema ou é muito difícil nas relações humanas vocês encontrarem casos como pessoas que queiram sentar para tentar resolver? Às vezes a gente tem uma falsa percepção de que as pessoas têm problemas e que elas evitam, que elas correm para o outro lado, mas na verdade, ambas as partes sofrem com o problema e ambas têm essa vontade de resolver. Então, hoje, no nosso dia a dia, o que nós vemos? Que a cada 10 pessoas que nós convidamos para uma mediação, uma conciliação, 7 delas comparecem. E elas querem manifestar, elas querem promover esse diálogo. E, com isso, a gente consegue uma quantidade muito boa de acordos. Então, eu vou pegar um caso prático. Pessoas se separando. Tem que dividir o patrimônio. Quando é uma coisa de consenso, tranquilo, cada um pega a sua parte, há uma separação. Mas há os casos litigiosos, né, os casos mais difíceis. Normalmente, cada parte nomeia o seu advogado. E isso vai acabar no fórum. Se eu entender que, ao invés de buscar esta briga no fórum, eu posso buscar a Câmara de vocês, mas eu tenho que ter um advogado para me representar? Não, em termos de mediação, não existe hoje nenhuma lei que normatize isso. Então, a mediação, ela pode haver com a participação só do mediador e das partes, como também com a presença do advogado. Nós sempre sugerimos e aconselhamos as partes que venham com seus advogados, porque a gente entende que o advogado é importante nesse processo, no sentido de assessorar e dar mais tranquilidade às pessoas que estão ali e muitas vezes não têm um conhecimento jurídico, ficam em dúvida em determinadas questões e, nesse ponto, a participação do advogado é fundamental. Então, voltando a este exemplo de uma separação litigiosa, vocês já encontraram situações como essa? Já chegaram a bom termo?
Sim, várias, inclusive até algumas, né, com resultado inusitado, que é a reconciliação do casal. Né? Já aconteceu. Já aconteceu. Chegaram né? lá para brigar e saíram dali. E perceberam que, na verdade, eles tinham mágoas, tinham questões mal resolvidas, mas que não era o caso de uma separação. Mas então vocês atuam também como psicólogos, não apenas como pessoas da justiça. E estou enganado? Em alguns momentos, sim, né? Porque as questões, às vezes, não são tão complexas. Elas são despercebidas. Às vezes as pessoas têm um sentimento que nem elas não percebem o que elas estão sentindo. E quando elas começam a dialogar e colocar as coisas para fora, elas vão percebendo que aquilo ali tem uma possibilidade de se resolver. Onde é que vocês estão localizados? Hoje nós estamos na Travessa São José, quase em frente à ACE, na esquina. Ah, sei. Na verdade, é uma via de mão única, não é? Isso, uma rua estreita. Alguns falam que é Carlos Lang e outros São José. Na verdade, ali tem dois nomes, né? Começa o conflito pelo nome da rua. Por ali, né? Mas com um ou com outro se acha, beleza. Vocês já estão divididos até no nome da rua. Até ali. Olha, eu vou para um breve intervalo e daqui a pouquinho eu volto. Você vai entender um pouco mais. Você tem uma questão na justiça que quer resolver? Você está aborrecido com o tempo, o prazo que pode levar para a solução chegar? Ou você nem entrou na justiça porque tem medo do custo, tem medo do tempo e não sabe o que fazer? Quem sabe hoje você tenha a solução, pelo menos o encaminhamento, a opção. Daqui a pouquinho eu volto um instante só.